सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबवधू शिवदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा त्वां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Sansara Sindhu Uttarane Hidayam Jadishad Sankirtanamrita Rase Ramate Manushed Premam Budho Viharane Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Sansara Sindhu Uttarane Hidam Jadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manushed Premam Budho Viharane Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagat Guru disse que enquanto a filosofia Mayavadi, o ideal Mayavadi estiver manifestado nesse mundo, até este momento, a pregação perfeita da devoção não será possível. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse, enquanto o Mayavad Vichar, a conclusão do sentimento, o ideal Mayavad estiver presente nesse mundo, estiver presente, até então nós não vamos conseguir pregar Shuddha Bhakti, a Bhakti mais pura nesse mundo, é impossível. A partir do momento em que todos os Mayavadis começaram a entrar, pessoas que se comportam como Mayavadis começaram a entrar no âmbito dos Gaudiyas, a partir desse momento um grande problema começou. A partir do tempo, do momento em que muitos Mayavadis disfarçados de Vaishnavas entraram no Gaudiya Bhajana, no campo do Bhajana da adoração, estipulada por Bhaktisiddhanta na Gaudiya Mata, ali começaram os grandes problemas. Shuddha Bhakti foi completamente, quase destruída. Grande problema. O que nós queremos dizer com Mayavadi nesse caso? Muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, consciente ou inconsciente, mais ou menos, nós somos afetados pelo Mayavad Vichar, porque nós queremos ser tratados como Deus, nós queremos ser servidos, então nós agimos como os Mayavadis que acham que são iguais a Deus. Qual é o fundamento básico do Mayavad Vichar, da conclusão Mayavadi? Eles não acreditam na existência eterna da forma do Senhor Supremo, Bhagavat Swarupa. Eles não acreditam que o Dhamma sagrado seja eterno, que ele exista eternamente, que os Shuddha Gurus Vaishnavas sejam eternos também. Eles não acreditam. Esse é o ponto básico no caminho do Mayavadismo. Agora tente reconciliar isso. Olhe para o seu próprio coração e você vai entender quanta disparidade existe entre o seu comportamento e o comportamento de alguém que tem fé total. Veja que isso espelha essa diferença entre o Vaishnava Vichar e o Mayavadi Vichar, a conclusão Vaishnava e a conclusão Mayavadi. Externamente, tudo pode parecer a mesma coisa. Tudo parece que está bem. Ah, o que ele está falando? Está tudo bem, eu tenho um altar, eu canto da japa. Por que você está falando dessa maneira? A estrutura externa parece que está num lugar, mas a estrutura interna está colapsada. Aqueles que são almas realizadas conseguem entender que as pessoas vivem para ser servidas ainda, mas as pessoas comuns não enxergam esse fantasma. Elas não enxergam onde está esse problema. Só a alma realizada vê isso no nosso coração. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi forçado a dizer, se a situação requer, novamente eu vou ter que retornar. Para escrever essas instruções
que não foram completadas. Então, ciclicamente, os devotos vêm, o Senhor Supremo vem, às vezes para retificar a situação material, quando a situação está extremamente ruim. Qual é a qualidade, qual é o Siddhanta Vichar? Isso tudo foi degradado e, portanto, aqueles que tentam seguir o caminho puro, seguir o Siddhanta Vichar mais puro, eles não conseguem. E esse problema se espalha para todos os lados. Porque não existe uma fundação básica. As pessoas ouvem só, elas seguem só palavras doces, elas não conseguem ser retificadas. Então a situação diariamente está cada vez mais pobre e miserável. Então nosso Gauranga Mahaprabhu veio. Ele quis liberar todos. Mesmo que as pessoas não tivessem qualificação para isso, não estivessem prontas. Ele liberou os budistas, aqueles que no Shastra, diz Mahaprabhu, eles são passando, eles não têm coração, porque eles não acreditam em Deus. Então os budistas e outros grupos, Mahaprabhu estava pronto a liberá-los, mesmo a eles. Essa foi a gigantesca misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Prakashananda Sarasvati Udar, nós estávamos discutindo esse ponto, esse passatempo de Chaitanya Mahaprabhu. Ontem, porque é um capítulo muito amplo, nós dissemos que Mahaprabhu criou uma inundação, Prema Vanya, uma inundação de amor puro por Krishna, que o mundo inteiro foi inundado por essa Prema Vanya. E o Bandar, vocês sabem que Advaita Gosai é um Bandari. Você sabe o que é Bandari? Uma pessoa que mantinha o almoxerifado de um templo, por exemplo. Ele guardava todas essas... Ele era o responsável desse reservatório. Então, quanto mais eles distribuíam prema, como numa tempestade, numa chuva de prema. Eu sei que isso hoje soa como uma filosofia, como uma história. Ninguém consegue realizar o que ocorreu. Eu sei, isso é um fato. Mas houve uma tempestade de prema. Uma gota de prema, nós podemos contar, por exemplo, que mais tarde houve a shiksha que ele deu para Sanatana, para Rupa Goswami. Krishna, porém, é o oceano da misericórdia infinita. E nesse prêmio ele dá uma gota. Abra a boca que eu vou lhe dar uma gota dessa misericórdia, para que você possa experimentá-la. Então, quanto mais chove amor puro por Deus, mais esse reservatório aumentava. Então, ontem nós fizemos uma comparação. Enquanto nós estivermos ocupados com Karma Kanda, com receber os frutos do Karma no nome de Bhakti, nós vamos nos decorar externamente como devotos, mas internamente nós buscaremos o resultado do Karma. Isso é muito perigoso também. Mais perigoso. Muito perigoso. Então, existe esse mantra que diz: externamente eu estou adorando os Vedas, nós seguimos os Vedas, veja, estão aqui os livros. O que você está dizendo? Mas é uma decoração externa. Eu tenho os Vedas, os livros, para que as pessoas não entendam que eu sou contra os Vedas. Eu mantenho os Vedas diante de mim para que eu possa iludir o público. E assim eu posso trazer a fé das pessoas aos meus próprios pés de lótus.
Então é por isso que o karma, disse Prabhupada Bhaktisiddhanta, os karmis, os que estão ocupados com karma, eles vivem nessa corrente, e essa corrente do karma é muito perigosa. Se você faz uma ação ligada ao karma, esse karma leva você a um resultado. E depois você vai buscar outro resultado. Ele traz um problema, na verdade, não um resultado só. E aí ele traz outro problema e você tenta resolver aquele problema e você tem outro problema e por aí você vai. Assim os galhos do karma aumentam. Um tipo de karma traz à luz um outro karma. E assim você desenvolve como uma espécie de teia de aranha de karma, na qual você fica preso. Dessa maneira, um problema segue o outro. E a tragédia principal qual é? As pessoas não conseguem realizar isso. Nós estamos fazendo karma no nome de Bhakti. As pessoas não conseguem realizar isso. Esse é o problema principal. Ninguém consegue detectar. No nome de Bhakti, as pessoas estão fazendo karma, mas não percebem. Isso é um grande problema. Externamente parece Bhakti, mas internamente a pessoa vive no âmbito do karma. Eles estão aumentando a teia de aranha do karma dessa maneira. Então Prabhupada muitas vezes dizia, karma significa aqueles que estão afetados pelo karma, ou aqueles que têm a atração pelo karma. Eles, na verdade, são mayavadis, de uma maneira ou de outra. Karma significa, se eu acredito no Senhor Supremo, eu não vou achar que eu sou aquele que age. Eu só posso achar que eu sou o dono das minhas ações quando eu não tenho fé no Senhor Supremo. Se você diz, eu fiz isso, Prakriti kriyamanani gunu karmair avasaha ahankara vimuratma karta aham iti mannat. Ahankara vimurat. False ego going to cover up the o falso ego cobre a consciência. and is going to like a ghost. É como um fantasma que possui alguém. E aquela pessoa obedece ao desejo do fantasma. A pessoa não consegue nem se lembrar da própria identidade, nós já mencionamos isso. Então, essa grande fé no karma significa não ter fé em Bhakti. Ter uma grande fé em Bhakti, no karma significa não ter fé em Bhakti. Bhakti significa depender da misericórdia do Senhor Supremo. Você faz o seu seva, você continua fazendo. E depende somente no Senhor Supremo, mas é impossível fazer você entender isso. É quase impossível. Ninguém quer acreditar. Prabhupada fez grandes templos, arranjou os festivais, porque ele queria atrair as pessoas. Mas agora, tudo foi manipulado. Externamente parece que as coisas estão no mesmo lugar. Prabhupada quis fazer templos e grandes festivais, grandes programações para atrair as pessoas, para que as pessoas se sentissem atraídas e depois, por observar o seu comportamento e ouvir seu Harikatha, elas começassem a fazer Bhakti. Mas agora nós obtemos o contrário. Simplesmente o contrário. Externamente parece que está tudo igual. Mas a concepção interna, o que está no coração das pessoas que fazem esses festivais e nos templos hoje, está invertido. Então, se eu observar um Mayavadi, eu posso dizer, aquele é um Mayavadi, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu não devo ir ouvir aquela pessoa falar. Mesmo se você olhar para o Mayavadi, só de olhar para ele, isso pode causar um efeito em você. É muito perigoso. Então, o Mayavadi, nós podemos evitar os Mayavadis, sabendo, aquele é um budista. Você sabe que, por exemplo, no momento presente,
Nós estamos confusos para detectar quem é um Mayavadi. Mas se você ver um budista, você vai entender que ele é um budista. Mas um Mayavadi, eles colocam os Vedas diante de si. Então, atualmente a gente consegue entender o que é um Mayavadi pela misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Muito tempo atrás eu comecei a falar. Um assim chamado devoto veio e permitiram que ele falasse. Depois que ele falou, ele estava estabelecendo o Mayavadismo em Hindi. E quando ele terminou, eu respondi, mas entre nós devotos, existe um fantasma que está possuindo eles. E eles me pediram para eu parar de falar, porque eles não queriam ouvir que aquela pessoa estava ensinando o Mayavadismo. Então, essa é a condição. Quem consegue entender o Siddhanta Vichara de Prabhupada consegue pegar quem é um Mayavadi e quem não é. Os budistas são mais fáceis de identificar, porque você vai ver as roupas, e aquilo é o budismo, por exemplo. É por isso que o Chaitanya Charitamrita está escrito. Externamente nós colocamos o Veda, mas internamente a pessoa é Mayavadi. Isso é muito perigoso. Isso pode ultrapassar o limite do budismo. Então foi possível para Prabhupada. Ele quis mudar o coração de muitos Mayavadis. Gauranga Mahaprabhu também conseguiu, num caso especial. Eu já disse sobre esses estudantes que queriam bater em Nimai. Mayavadi karmanishto kutarkik gon nindak pasandiyata purva adham. They all started flying here and there. Eles correram de um lado para o outro. E Mahaprabhu vai inundar o mundo material com esse prema. Com essa, mas essa inundação de prema não podia tocar aqueles que estavam brigando, que não queriam Bhakti. Aqueles que estavam criticando. E aqueles que não tinham coração, que eram Pashanda. E algumas pessoas fugiram disso. Mas aí a inundação do prema não tocou essas pessoas que fugiram. Então Mahaprabhu ficou muito ansioso. Ele disse, eu vim aqui para dar prema a todos. Eu quis inundar o mundo inteiro. Mas alguns deles estão correndo para longe de mim. E a minha determinação de dar prema a todos, ela vai falhar. Eu não vou poder completar a minha missão. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu decidiu tomar sannyasi. Isso vocês já sabem. Depois disso, ele aceitou o sannyasi ashram. E ele pessoalmente disse muitas vezes, principalmente depois de tomar sannyasi em Katwa, Mahaprabhu disse, qual é a utilidade do meu sannyasi? Qual é a utilidade do meu sannyasi? Porque prema é meu único tesouro, meu próprio tesouro. Prema é meu próprio tesouro, por que eu preciso tomar sannyasi para alcançar prema? Mahaprabhu pensa, qual é a utilidade de eu tomar sannyasi, do meu voto de sannyasi? Prema é meu próprio tesouro. Aqueles que tomam Vaishnava sannyasi, Tridanda sannyasi, a fórmula se aplica dessa maneira. Eu posso alcançar o prema
ao servir com todo o meu coração, com o meu corpo, com minha fala e com a minha mente, todos os meus pertences podem ser usados no Krishna Seva. Mahaprabhu disse, qual é a utilidade de eu tomar sannyasi? Do meu voto de sannyasi? Por que eu tomei esse voto? Fiz esse voto porque se prema a minha propriedade particular. Mas mesmo assim, eu fiz essa escolha. Então, depois dos 24 anos, Mahaprabhu, ele viveu 24 anos como grihasta. E quando ele estava para completar, então, quando o Maghi Purnima já tinha acabado de passar esse mês do calendário védico, e aí Mahaprabhu, quando ele completa 24 anos, quando ele vai começar a caminhar dentro dos 25 anos, ele aceita esse Sannyasi Dharma, Yati Dharma, para distribuir prema. Nama Sankirtana Prema, prema através do canto do Mahamantra. Então, depois de tomar sannyasi, a sua aparência ficou completamente diferente, mas ainda assim extremamente atraente. Então, os seus companheiros eternos pensaram, nossa, aquele cabelo lindo dele, o que vai acontecer? Ele vai raspar? Mas quando o Senhor Supremo cortou todo o cabelo, ele ficou ainda mais atraente. Prabhupada Bhaktisiddhanta também tomou sannyasi, como Ramanujacharya, no Guru Purnima Tithi, lá, ali na Chaitanya Mata. Então, depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu quis chamar a atenção das pessoas. Aqueles que estão ocupados numa interpretação lógica, aqueles que querem fugir do Senhor Supremo, mesmo assim, esses se sentiram atraídos agora que ele estava como sannyasi. Antes eles queriam evitá-lo, mas agora que ele tomou sannyasi, depois que ele tomou sannyasi, Mahaprabhu quis chamar a atenção de todos, mesmo daqueles que fugiam dele. Agora todos aqueles que fugiram dele antes estão se sentindo atraídos também. Aqueles que haviam decidido bater em Mahaprabhu, mesmo eles, mesmo as pessoas sem coração, os passandis. Srila Vishwanatha Chakravarti Pada escreve o significado de passanda. Ele diz, passandas são aqueles que tinham fé no Guru, nos Vaishnavas e do Bhagavan, e depois de alguma ofensa, eles perdem essa fé. Eles são os passandis. Eles são mais perigosos do que as pessoas comuns, porque eles estão no ambiente devocional, cometendo ofensas. Eles vão criticar os Vaishnavas da Gaudiya Mata de maneira muito pesada. Aqueles que não são da Gaudiya Mata criticam um pouco, mas aqueles que deixam Prabhupada ou que deixam a Gaudiya Mata, esses criticam muito. E eles se tornam muito perigosos para si mesmo e para os demais que vão escutar. Então, aqueles que estão criticando os Vaishnavas, mas na Lila de Mahaprabhu, esses vieram ver Chaitanya Mahaprabhu como sannyasi. Mahaprabhu deu misericórdia e transformou seus corações. Então, Avanata é uma palavra em Bengali que significa aquele que abaixa a cabeça. Aquele que inclina a cabeça, que abaixa a cabeça. Então, Avanata
são aqueles que vão demonstrar alguma submissão. Eles não vão mostrar submissão completa, mas eles prestam reverências, abaixam a cabeça diante do Senhor Supremo, que agora tomou o sannyasi. Qualquer inimizade que eles tinham, qualquer competição que eles tinham com ele, aquilo se vai dessa maneira quando ele toma sannyasi. E Mahaprabhu perdoa todas as aparadas. Então, eles vão abaixar a cabeça, mas Srila Krishnadas Kaviraj Goswami escreve: Mahaprabhu já os perdoou. Quando a parada se foi, sem observar nenhuma qualidade neles, sem observar que eles tivessem qualificações para receber esse prema, mas a sua misericórdia sem causa perdoou até a parada deles. Então, preliminarmente, essas pessoas que criticavam, eles prestaram reverências e Mahaprabhu os perdoou. E seus corações mudaram, como o coração de Jagai Madai. Qualquer coisa suja que tivesse lá naquele coração, através do darshan de Mahaprabhu e da sua misericórdia, foi transformada em Jagai Madai. E eles se renderam completamente. Sem submissão completa não é possível receber prema, isso está no Siddhanta. Então Mahaprabhu os perdoa. E eles também se descobrem imersos no oceano do prema, no oceano do amor puro por Deus. Então, isso está descrito neste verso com o qual eu comecei esta aula. Quem pode fugir? Porque Mahaprabhu faz um jogo tão bem feito. Mahaprabhu faz um imenso network que não existe um peixe. Ele põe uma rede, network no sentido de rede. Ele põe uma rede tamanha que nenhum peixe pode escapar. Todos se descobrem imersos no oceano do prema, no oceano do amor puro por Deus. Quem poderia fugir? Porque Mahaprabhu, ele faz essa rede de pesca de tal maneira, os peixes querem fugir, mas eles são presos dentro dessa rede, na rede de Mahaprabhu. Então eles vão ficar ali nessa rede de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu vem, foi uma decisão dele. Eu posso liberar a todos. Eu posso liberar a todos. Eu não vou pensar, este é qualificado, aquele não é qualificado, não. Mahaprabhu é Kripa Avatar. Ele não é avatar, na verdade, é avatari, mas essa expressão é usada para indicar que ele vem para distribuir a misericórdia. Aqui, a palavra avatar não significa que ele seja igual aos outros avataras. O significado geral de avatara, é aquele que faz avataram, aquele que vem de cima para baixo, aquele que descende, significa essa descida. Mas se você entender o Siddhanta, você não poderia dizer que Mahaprabhu seja um avatar. Ele é o avatari, ele é a fonte dos avatares, ele não é uma encarnação, ele é a fonte das encarnações. Então, nesse caso, Krishna Kaviraj Goswami escreve essa palavra, mas a gente tem que entender qual é o Siddhanta. Mahaprabhu é a encarnação misericordiosa. E até o nosso Guru Varga, que está seguindo o Prabhupada de maneira exata, perfeita, nós poderemos chamá-los de... Eles são
a misericórdia de Gauranga. Nós falamos dessa maneira. Então, uma encarnação misericordiosa. A encarnação da misericórdia. Mahaprabhu faz uma série de diferentes truques para capturar esses peixes na sua rede de prema. Como Prabhupada, pela ordem de Gauranga do Panchatattva, ele arranjou mostras, exibições, e fez Harikatha em Hindi, Bengali, em Uriya, em todas as línguas que ele podia. Então, se você pensar, como foi possível naquela época fazer isso? Como ele conseguiu fazer tudo isso naquela época? Naquela época não existia tecnologia. Não tinha uma tecnologia avançada. Só existia uma única grande facilidade. O nosso Guru Varga eram todos feitos de companheiros eternos de Prabhupada. Não tinha gravador, não tinha nada naquela época. E nós somos desafortunados porque nós não podemos ouvir a voz de Prabhupada de Bhaktivinoda Thakura. Quanto nós somos desafortunados por isso. Naqueles dias, como era possível para Prabhupada para pregar de maneira tão rápida, tão eficaz, em diferentes línguas, uma pregação maciça. Agora, com a nossa tecnologia avançada, nós não estamos na posição aquilo que foi dado e feito por Prabhupada. O ponto principal é que, se o seu coração está transbordando prema, somente nesse momento você deveria pregar. Mas ninguém obedece isso. Veja a pregação de Mahaprabhu. Eu não estou dizendo exatamente o que ele falou. Mas veja bem, o Siddhanta Vichara está lá. Quando você está transbordando prema, quando o seu coração está transbordando, então somente nesse momento você pode pregar e distribuir esse prema. Pregar não é uma filosofia seca que você memoriza, você tem que realizá-la. O Senhor vai jogar esses diferentes truques para capturar os peixes na sua rede e liberá-los. Então, muçulmanos como Vijali Khan e outros, todos foram convertidos em Vaishnavas. O nome dele se tornou Patan Vaishnava. Então todos os Milechas também, os que não tinham cultura védica, Mahaprabhu liberou todos eles. Mesmo aqueles que tinham uma fundação filosófica Mayavadi, que era como por exemplo Kasi Varanasi. Então, só as pessoas que moravam em Varanasi, eles não, ao que tinham recebido essa misericórdia, então Mahaprabhu vai pessoalmente até lá. Eles estavam sendo deprivados dessa oportunidade dourada. Depois de voltar do sul da Índia, Mahaprabhu fica lá por alguns dias. Ele decide ir até o norte da Índia. Ele queria ir até Vrindavana. Ele pede a permissão dos devotos, por favor, me deem permissão para que eu vá a Vrindavana. Ele pronuncia isso. Então o Senhor Supremo decidiu ir para Vrindavana.
Então, sob o pretexto de ir para Vrindavana, Mahaprabhu foi para Jarikanda e foi liberar inclusive os animais da floresta no caminho de Vrindavana. No caminho de Vrindavana, o Senhor Supremo propositalmente decide parar em Varanasi por alguns dias. Como? Foi um acidente? Não, não foi um acidente, não foi por acaso. Eu posso relembrar você, quando Mahaprabhu foi até o Bangladesh, onde hoje é o Bangladesh, quero que você se lembre, quando Mahaprabhu foi para a Bengala Oriental, que hoje é o Bangladesh, quando Mahaprabhu foi para lá, como um professor, Mahaprabhu era um professor de sânscrito. Ele estava dando aulas lá. E naquela época, Chandrasekharacharya, em sonho, viu alguém falando. Você não tem uma ideia sobre sadhana, sada e sadhana. Mas já se manifestou. Não pense que ele é um simples professor, ele é o Senhor Supremo. Ele pode resolver todos os seus problemas. Eu gostaria que você compreendesse Vata Chaitanya Mahaprabhu. Esse está no Adi Lila, os passatempos iniciais de Mahaprabhu. Então, de manhã, esse Brahmana, Tapan Mishra, eu disse já que era Tapan Mishra, sim, é ele. Eu errei. Maharaj está dizendo que ele trocou o nome, é Tapan Mishra que teve esse sonho. E perguntou para Mahaprabhu. Eu gostaria de entender apropriadamente o que é Sada e Sadhana Tattva, o que é a prática devocional. E Mahaprabhu deu a ele esse conselho sobre Sadhana Tattva. Então, o Nama Sankirtana, o canto dos santos nomes, Sadhu Sangha, tudo isso você precisa alcançar. Então, Nama Sankirtana é o processo através do qual você pode alcançar o objetivo final, Krishna Prema. Por sadhana, qual é o objetivo que a gente alcança? Ele quis explicar. Então, dessa maneira, Tapan Mishra diz que quer seguir Mahaprabhu. Eu não vou ficar em casa, eu quero seguir você. E Mahaprabhu disse para ele, não, você não pode vir comigo. Você pode ir diretamente a Varanasi, você vai ficar me esperando e eu irei lá. Você pode ir para lá. Então, quando Mahaprabhu era simplesmente um professor, naquela época ele disse isso. O programa estava fixo. Você escreve num diário programa. Então, muito tempo atrás, quando Mahaprabhu era um estudante, bem, você não pode me seguir. Você pode ir para Varanasi, ele disse para Tapan Mishra. Lá eu vou encontrar você. Então, muito tempo depois, porque Mahaprabhu viajou todo pelo sul da Índia antes de voltar, né, de encontrar com ele em Varanasi. E quando ele voltou, primeiro ele passou em Jagannath Puri. Aí ele pediu permissão para os devotos e falou, eu quero ir subir até Vrindavana. Vocês me permitem? E assim, Sarvabhauma Bhattacharya e todos os devotos mais velhos, eles falaram, olha, Prabhu, não vá agora, está muito quente, vamos esperar um pouco que vai refrescar. Não, por favor, me dê permissão, eu posso ir agora, eu quero ir agora. Não, Janmastami está chegando, você tem que esperar um pouco, depois você vai. Eles ficaram brincando, inventando desculpas para que Mahaprabhu ficasse ali. Agora está muito frio, que eles não queriam ficar sem ele. Eles iam desmaiar se Mahaprabhu fosse embora. Porque Mahaprabhu é a vida e a alma dos devotos.
Então nós vamos poder fazer, vai ter o Holi agora, vai ter o Festival das Cores. Então eles tentaram ludibriar Mahaprabhu. E Mahaprabhu não podia desobedecê-los. Porque Mahaprabhu está sob o controle, ele é Krishna. Ele está sempre sob o controle dos devotos puros. Se os devotos não permitirem, ele não pode ir. Por isso que ele não conseguia ir. Então, finalmente, eles pensam. A gente não pode ficar ludibriando ele assim. A gente está brincando demais com o Senhor Supremo. É melhor a gente deixar ele. Ok, Prabhu, agora a gente deixa que você vá um pouco lá. E Mahaprabhu, ora, eu oro para vocês, por favor, me permitam para que eu possa ir. E aí Mahaprabhu foi, sem chamar ninguém. Eu posso ir sozinho. Não, sozinho você não pode ir, eles disseram. Então, Balabhadra e um Brahmana estavam cozinhando. Eles vão seguir Mahaprabhu para ajudá-lo. Então, eu não vou entrar em detalhes nesse aspecto. Mahaprabhu, de repente, então, depois disso, não de repente, depois disso, alcança Varanasi, chega até Varanasi. Esse é o ponto. Quando Mahaprabhu foi lá para Varanasi, ele ficou lá por algum tempo na casa de Chandrasekharacharya. Todos os sannyasis Varanasis criticaram a ele e seu processo de bhajana. E houve um ponto vital. Chandrasekharacharya e outros devotos, eles ficaram do lado de fora da cidade, esperando lá. Por quê? Porque Mahaprabhu se manifestou para eles em sonho, na noite precedente. Ele disse, de manhã eu irei até vocês. Então todos eles pararam tudo o que estavam fazendo e correram. E ficaram lá esperando, com toda a paciência. E finalmente eles viram Mahaprabhu vindo, Hare Krishna, Hare Rama, cantando. E aí eles se abraçaram como loucos, ó Prabhu, e desmaiaram em êxtase. Hoje nós vimos que você se manifestou em sonho, que você estava vindo, nós recebemos essa informação. E aí Mahaprabhu ficou lá em Varanasi, mas os Mayavadis, eles estavam criticando. Por conta da sua opinião, os sannyasis deveriam ser muito calmos e quietos, eles não deveriam cantar ou dançar, nada. Eles só devem ficar ouvindo o Vedanta. Essa é a opinião das pessoas de Varanasi. Esse seria o Siddhanta segundo eles. Esse é o Siddhanta deles, baseado nessas opiniões. Eles sempre recitam esse verso. Sempre eles recitam esse. Ah, você tem sorte, você está ouvindo o Vedanta. Qual é a utilidade de ouvir o Vedanta? Eles não sabem que é adorar Krishna. Eles não sabem, não? Então eles recitam esses versos. Então, sua mente está caminhando ao redor do Vedanta. E agora você aceitou uma kolpina, um paninho para se cobrir, que é o sintoma de Vairagya, que é o indício de Vairagya. Mas a kolpina é para os Vaishnavas, para o Gaudiya Siddhanta, um sintoma das gopis. Mas qual é a utilidade dessa Vairagya seca que eles indicam, essa renúncia seca? Eles jogam fora a propriedade vital dos mundos infinitos. Eles vão jogar fora a propriedade vital, central.
que é a vida de infinitos mundos. Então, eles têm uma vairagya muito ruim, uma vairagya seca. Então, os sannyasis estão criticando porque nós ouvimos que ele tomou sannyasi do nosso grupo, eles pensam. Ele é um discípulo da nossa linhagem, eles pensam de Mahaprabhu. Esses sannyasis mayavadis. Eles tomou o sannyasi em Katwa de quem? De Keshava Bharati, ele é do nosso grupo. Por que ele não veio até nós? Ele não vem até nós ouvir o Vedanta, ele é super jovem. Como é que ele vai conseguir se manter em renúncia, em celibato? Eles começaram a criticar Mahaprabhu. Então os mayavadis começaram a criticar. E sannyasi? Ele está sempre dançando e cantando. Mas aí o sannyasi deveria ficar sentado ouvindo o Vedanta. Ele está quebrando as regras. Ele é um murka sannyasi, um sannyasi idiota, que não tem uma ideia sobre o Dharma verdadeiro. Murka sannyasi, eles falam. Porque eles sabem que Mahaprabhu está lá na cidade, eles não tinham visto ele ainda, mas eles ouvem falar dele. Ele não tem ideia do verdadeiro Dharma, ele é um emocionalista. Ele quer ficar cantando, recitando mantras. Existem os intelectualistas e existem os emocionalistas, segundo os mayavadis. Eles dizem que aqueles que acreditam em Deus são pessoas românticas, emocionadas, que não conseguem enxergar a verdade. Então, aqueles que têm essas emoções, eles criticam. Que sannyasi tolo não tem ideia sobre o Dharma pessoal. Eles são tomados pelas emoções. Então é assim que eles dançam, cantam. É isso que eles pensam. E naturalmente, o número dos mayavadis é enorme. Existem milhares de mayavadis. O próprio Prakashananda sozinho tinha 10.000 discípulos. Hoje em Varanasi existem incontáveis gurus. Prakashananda sozinho tinha 10.000. Imagine os outros todos. Quantos mayavadis tinham lá? Vejam qual é a influência dessa filosofia, oh meu Deus. Então, naturalmente, a informação se manifesta. Eles ficam sabendo que o Senhor Supremo vai tomar darshana de Kashi Vishwanatha, que é uma deidade do Senhor Shiva. Então, Mahaprabhu tomava banho no Ganges, em Varanasi. E então, isso era como um hábito cotidiano, prestar reverências a Kashi Mishra, a deidade. E os mayavadis falam, mas o que ele vai lá? O que ele está fazendo? Ele parece um inteligente, mas não tem cérebro, na verdade. Então, Mahaprabhu, depois de ouvir essas coisas, Mahaprabhu sorri, ele fica sabendo que eles estão falando isso, mas ele não fala nada para ninguém. Mahaprabhu não fala nada, ele só sorri quando ele ouve esse murmurio atrás dele. O Senhor só sorri, não diz nada para ninguém. O Senhor não queria se misturar com mayavadis. Ele jamais queria nem encontrá-los, nem conversar com eles. Ele sempre quis evitá-los. Supôs que tinha um mayavadi aqui, ele dava a volta e ia para outro caminho. Então essa foi a determinação na vida de Mahaprabhu. Ele queria evitar os mayavadis. Eles são inúteis. Prabhupada também fazia a mesma coisa, como naquele artigo que nós publicamos. Um Sahajya veio para encontrar com Bhaktivinoda Thakur.
Ele era famoso e prestou reverências. No meio tempo, Bimala Prachada entrou no quarto. Como ele era famoso, ele viu esse homem prestando reverências para Bhaktivinoda Thakur e saiu correndo. E esse era um homem que se achava muito importante. Eu sou famoso. Aquele é seu filho? Ele perguntou. Que saiu correndo? Por que ele foi? Por que ele veio, prestou reverências para você e saiu correndo? Bhaktivinoda Thakur diz, ele desde criança ele fez um voto de se manter a 100 metros de distância de um sarragia. E esse homem falou, o quê? Bhaktivinoda Thakur não falou, você é um sarragia. Veja o QI dele. Agora você pode ficar bravo comigo, mas eu posso dar um ou dois exemplos. Como quando o nosso Prabhupada foi levado diante do assim chamado Guru de Bhaktivinoda Thakur. Quando ele quis colocar o pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur, um menino de 7 anos, né? Bimala Prachada Bhaktisiddhanta falou, acha que você tem poder de colocar o seu pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur? Ele gritou ao menino. Isso significa que ele já era um companheiro eterno, né? Ele é um companheiro eterno de Krishna. Você acha que uma criança pode fazer isso? Não. Mas ele olhou e entendeu. E você não acredita? Esses que têm esse poder, eles olham e sabem tudo, só de olhar. Você não precisa nem falar. Eles sabem, aquela pessoa está nesse nível de consciência. Porque o Vaishnava puro tem um coração tão limpo que quando uma pessoa vem, o reflexo do coração daquela pessoa se manifesta no coração dele. Então eles sabem com qual sentimento você se aproxima, com o que está no seu coração. O Vaishnava enxerga com o próprio coração, automaticamente. Mas as pessoas comuns não acreditam nessa possibilidade, nesse poder dos Vaishnavas. E agora eu dei 2 exemplos de Bhaktisiddhanta. Ele entrou, prestou reverência e saiu correndo. E o Sarragia perguntou por que ele fez isso e saiu correndo. E Bhaktivinoda falou porque ele quer ficar longe dos Mayavadis, longe dos Sarrajias, pelo menos 100 metros de distância. Então, existem sadhus nessa terra. Sim, existem sadhus nessa terra que querem evitar a satsanga, querem evitar essas personalidades, esses Mayavadis, disfarçados de sannyasi hoje em dia, inclusive. Eles querem evitá-los. Até hoje existem. Então, eles criticam e Prabhu sorriu. E o Senhor ignorava eles com esse sorriso. Mas Prabhu não tinha intenção de encontrá-los, nem para filosofar com eles para resolver o problema, não. Ele só sorriu e ficou em silêncio. Ele não ia conversar com eles, com ninguém, nem olhar para eles. Ele os ignorou. Ele foi diretamente até Vrindavana. Depois disso ele vai para Mathura. Mathura não quer dizer a cidade de Mathura, quer dizer a mandala de Mathura, ou seja, toda a região. Mathura não é só a cidade de Mathura, é a região. Mathura Mandal, onde está Vrindavana. Vrindavana está dentro dessa região de Mathura. Então Mahaprabhu vai para Vrindavana e depois disso ele desfruta lá de seus passatempos. E de novo, depois de tomar o darshana de Mathura, Mahaprabhu também voltou. Mahaprabhu também se foi. Mas depois de tomar o darshana de Vrindavana, quando seu passatempo acabou, Mahaprabhu volta para Varanasi. De novo ele vem.
Chandrasekhar Acharya é chamado nesse mantra de Chandrasekhar, porque ele é um tio materno de Mahaprabhu. Ele morava ali onde é a Chaitanya Mata hoje em dia. E aqui está escrito, Chandrasekhar, ele era externamente um Shudra. Ele podia ser identificado como um Shudra, mas ele era um Vaishnava. E, portanto, ele não era um verdadeiro Shudra. Entende? Ele era um Vaishnava, e os Vaishnavas superam esses limites. Mas, caso contrário, se ele fosse um Shudra, nós deveríamos considerá-lo inútil, incapaz de seguir o processo. Então, uma casta baixa é boa se a pessoa está fazendo Haribhajana. Nós vamos explicar isso no Ram Navami. Como Mahaprabhu fez amizade com as almas caídas, nós vamos falar sobre isso no futuro. Ele costumava ganhar dinheiro fazendo kafak, fazendo cópias. Ele era um copista. Então você dava para uma pessoa um documento e ele fazia uma cópia com a sua bela caligrafia. Eu pago você. Essa era uma fonte de renda daquela época. Mahaprabhu também. O nosso Bhaktivinoda Thakur também. Você pode ver a vida de Bhaktivinoda Thakur. Ele pagava para que as pessoas copiassem. Fazia a exata cópia. Muitos livros, Vedanta, muitas coisas. Naquela época não tinha xerox, máquina de xerox, nem máquina de imprimir. Hoje a gente tem tantas comodidades e mesmo assim a gente é inútil. Por que Mahaprabhu ficou lá com ele se ele era Shudra? Ele é o Senhor Supremo fica onde ele quiser. Ele não está sobre o controle de regras e regulações. De propósito, ele segue algumas regras e regulações, mas ele não é controlado, ele não pode ser limitado, ele é levado através do prema. Onde ele quer ficar, ele fica. Mahaprabhu, I wanted to set the rule that so long I am here, so long enquanto eu estou aqui in Varanasi, I can em Varanasi, in the house eu posso tomar prashada na casa de Tapan Mishra. Esse foi o pedido de Tapan Mishra. Então, Mahaprabhu não foi em nenhum festival, porque Vaishnavas são raros em Varanasi. Então ele falou, ok. Pelo pedido de Tapan Mishra, Mahaprabhu foi tomar prashada na sua casa e ficou na casa de Chandrasekhar. Existem muitas razões por trás dessas escolhas de Mahaprabhu, mas eu não tenho tempo de explicá-las agora. Um dia eu vou discutir isso. Existem muitos siddhantas secretos aí. Então Tapana Mishra, ele tinha um filho. O nome dele era Raghunatha Bhatta. Então, para abençoar Raghunatha Bhatta, eles quiseram encontrar Mahaprabhu. Mahaprabhu quis ir até lá para dar essa misericórdia de Raghunatha, porque Raghunatha era um companheiro eterno de Mahaprabhu. Bhatta Raghunatha. Um dos Goswamis, Raghunatha Bhatta. Raghunatha Das e Raghunatha Bhatta. Então, o que aconteceu depois? Tapan Mishra começou a tomar a prashada na casa de Tapan Mishra Mahaprabhu e ficava na casa de Chandrasekhar Acharya. Sim, Chandrasekhar Acharya. Então, de diferentes lados de Varanasi, os convites vieram.
Mas Mahaprabhu não aceitou, não quis aceitar o convite de ninguém. Então, junto com esse sannyasi, é estritamente proibido. Junto de um sannyasi, você já viu? Eles têm às vezes um tapete que eles abrem. Se você sentar com Mayavadi como Pasanda, você perde sua bhakti. Cuidado. Hoje em dia isso é muito perigoso também. 50 anos atrás, 100 anos atrás, as pessoas sabiam disso, elas seguiam certas regras. Mas hoje em dia ninguém busca a pureza, ninguém tem medo de se contaminar. Mesmo que alguém escreva algo pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, aquilo que se chama pureza, a pureza pode impedir que você caia. Bhakti é uma pureza, mas suponha que você não esteja recebendo Bhakti total, mas você mantém as regras e regulações. Isso ajuda você. Você evita tudo que é impuro. Mas a primeira coisa que você tem que olhar dentro da sua mente. A sua mente está pura ou impura? Se a mente estiver impura, você não adianta tomar banho 5 vezes por dia. O que eu quis dizer é que a pureza pode lhe salvar da queda. A pureza seguindo as regras e regulações. Eu escrevi uma vez um artigo chamado "O Corona é uma maldição ou uma bênção?" E as pessoas começaram a rir. Eu escrevi muitas coisas nesse texto. As pessoas não entenderam o que elas não conseguiram entender se o Corona era uma maldição ou uma bênção. Sim, foi um texto muito interessante. Então, como encontrar com Sanatana, com Mahaprabhu, como aconteceu isso, eu já expliquei em outras aulas. E Mahaprabhu tomou uma decisão de dar esses ensinamentos a Sanatana. Sanatana não precisava de ensinamentos, mas foi como um teatro, como uma lila, um jogo. Mas Sanatana nunca é ignorante, mas ele mesmo assim faz perguntas. Então eu tenho discutido isso nas aulas em Hindi. Então Sanatana vai tomar aulas de Mahaprabhu. Então todo esse Siddhanta secreto do Bhagavatam, tudo vai ficar nesses ensinamentos para Sanatana. Então, nesse meio tempo, Chandrasekhar e Tapan Mishra, esse punhado de devotos ora noite e dia. Prabhu, como que a gente pode ficar em Varanasi se essas pessoas estão sempre criticando você? A gente ouve isso no mercado, no Ganges. Esse Chaitanya veio. Ele é inútil, ele é louco. Ele é um emocionalista. A gente não pode ficar aqui, eles disseram para Mahaprabhu, ó Senhor. A gente não pode ficar aqui. E eles choravam. Então, com muita dor, com grande dor, eles iam e entregavam seu coração aos pés de lótus do Senhor Supremo. Por quanto tempo a gente pode ouvir essas críticas a você? Como a gente pode suportar isso? Criticarem você. Não existe uma solução para isso? A gente não consegue suportar. Nós preferimos deixar o corpo. Se não houver uma solução, nós vamos para o Ganges e vamos pular lá. E vamos abandonar o corpo. Nós poderíamos deixar o nosso corpo, nós não suportamos isso. Nós vamos em todos os lugares, no mercado,
no Rio, pelas ruas, todo mundo está criticando. Ah, chegou um sannyasi aí louco, um tal de Chaitanya, um inútil. Todo mundo estava falando assim. A gente prefere deixar o corpo, eles disseram para Mahaprabhu, do que ficar ouvindo isso. Então, os sannyasis e as outras pessoas criticaram, eles criticam você o tempo todo. E quando essa crítica forte chega aos nossos ouvidos, nosso coração se quebra. A gente não suporta mais ouvir isso. O Senhor Supremo somente sorria. Ele não respondia, ficava em silêncio. Não dizia nada, só sorria. Ele ficou em silêncio, sorrindo. No meio tempo, foi como um arranjo de Mahaprabhu. Um brahmana muito puro em Varanasi veio e prestou reverências prostrado aos pés de Lotus Mahaprabhu. E por acaso, veja o arranjo, veja o tempismo. Eles estavam dizendo, nós não vamos suportar, nós preferimos deixar o corpo. E nesse momento, esse brahmana veio, prestou reverência e tocou os pés do Senhor. Senhor, eu tenho um pedido, se você puder aceitar. Qual é a sua... Eu quero rogar uma coisa para você. O que você quer pedir? Uma única coisa. Eu oro. Por favor, prometa que você pode me conceder. Por favor, diga que vai conceder. Eu quero convidar todos os sannyasis ao mesmo tempo. E se você não vier até lá, então a minha função será inútil. Esse festival, esse convite a eles. Eu sei que você não quer ir em lugar nenhum. Mas eu peço, se você demonstrar misericórdia sobre mim, por favor, abençoe esse meu pedido. Conceda-me esse pedido. Eu vou convidar todos os sannyasis, porque isso foi arranjado pelo Senhor Supremo. Externamente esse Brahma disse isso, mas para sermos claros, isso é um arranjo do coração de Mahaprabhu. Mahaprabhu o inspirou. Eu vou falar com eles e vou mudar o coração deles. É como um passatempo, não? Então, esse Brahmana pede, se você aceitar o meu convite, eu sei muito bem que você não quer ir em lugar nenhum. Você não aceitou nenhum convite de ninguém. Eu sei com certeza. Mas por conta da sua misericórdia sem causa, se você puder garantir esse pedido e aceitar o meu convite. Que pedido bonito. E o Senhor sorriu. Ok, eu irei. Ele não estava indo em lugar nenhum, mas agora ele disse, tá bom, eu vou. Em toda Varanasi, Mahaprabhu não foi em lugar nenhum. Enquanto ele estava em Varanasi, ele não foi para lugar nenhum. Não pegou nenhum chapati, não aceitou arroz, nada. Mas agora, para abençoar esses sannyasis mayavadis, para distribuir misericórdia para eles, o Senhor estava pronto. Essa técnica foi adotada por Mahaprabhu simplesmente porque ele quis liberar todos os mayavadis. E entre os mayavadis, Prakashananda era o líder. E nós vamos discutir isso a partir de amanhã. Porque nós estamos discutindo esse primeiro capítulo, essa primeira parte. Hoje eu preciso parar aqui. Por favor, me perdoem. Premam budho viharane jadi chitta biti Chaitanya chanda charane kurutanuragam
Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Vancha Kalpadruvasya Kipasindhu Patitanang Pavonebhyo Vaishnavabhyo Namo Namo